Olá pessoal, eu sou o professor Thiago Zanella e eu vou falar agora um pouco para vocês sobre a saída compulsória do estrangeiro. Tá? Uma aula rápida aí sobre a saída compulsória do estrangeiro e as diferenças entre os institutos, basicamente o Instituto da Deportação, da Expulsão e da Extradição. Tá? Porque esses institutos eles se confundem um pouco e, sobretudo na mídia, a gente escuta volta e meia, esses institutos voltam à mídia e são tratados de maneira aí incorreta e é bom esclarecer um pouco o que é cada um, como é que funciona cada um e para que serve cada instituto aí da saída compulsória, né, obrigatória do estrangeiro no território brasileiro. Tá? O primeiro deles, pessoal, é a deportação. Tá? O que é a deportação? A deportação é, enfim, a saída compulsória de um estrangeiro que está no Brasil de maneira ilegal. Tá? Então vamos imaginar que o estrangeiro ele entrou no Brasil com visto de estudante e está trabalhando. Ou entrou no Brasil com visto de turista e expirou esse visto e o estrangeiro continua no Brasil de modo ilegal. Tá? Esse é um caso típico de deportação. Tá? A Polícia Federal, que é, enfim, o órgão competente no Brasil para deportar os estrangeiros que estão ilegal, ela pede a retirada do estrangeiro e o estrangeiro é obrigado a sair do país e, se ele quiser, posteriormente ele pode voltar, não é um instituto que proíba o retorno do estrangeiro. É meramente uma questão formal que o estrangeiro não está cumprindo aqui no Brasil algum requisito legal, algum está sem visto, expirou o visto, está trabalhando quando devia estar só estudando e está ilegal no Brasil, então ele é deportado. Tá? Isso não impede, como eu falei, o retorno do estrangeiro. Assim que se, por exemplo, o estrangeiro é um americano que está no Brasil sem visto e ele expirou o visto, enfim, alguma coisa assim. Ele pode simplesmente, enfim, ele vai ser deportado, depois ele pode simplesmente conseguir esse visto e retornar para o país. Tá? Isso é normal e não tem nenhum tipo de problema. Aqui, pessoal, a gente tem que diferenciar um pouquinho a deportação do Instituto da Devolução. O que é rapidamente aqui? A deportação, você trata do princípio de que o estrangeiro já está em território nacional. Tá? O estrangeiro já passou a alfândega, já está no Brasil, em território brasileiro de modo ilegal. A devolução é um pouco diferente. O estrangeiro chega no país, antes dele passar, normalmente vamos imaginar que o estrangeiro aqui, esse americano, ele chegou no Brasil de avião e em São Paulo ele foi, enfim, na hora de passar pela Polícia Federal, a Polícia Federal não aceitou a entrada dele no Brasil. Tá? Isso é chamado de devolução. E esse instituto, pessoal, o Brasil, né, os países no direito internacional privado, eles têm a autonomia de negar a entrada de qualquer estrangeiro e não precisa nem justificar o porquê. O país ele pode simplesmente não aceitar a entrada desse estrangeiro e isso não precisa ser fundamentado por razão X ou Y. Simplesmente o país não quer a entrada daquele estrangeiro. Isso aconteceu muito, pessoal, com brasileiros que chegavam na Espanha. Algum tempo atrás, esses brasileiros chegavam na Espanha e a Espanha devolvia eles para o Brasil. Não chegavam nem a entrar em território espanhol. Eles paravam na alfândega e a alfândega devolvia esses estrangeiros para o Brasil. Isso criou até um mal-estar diplomático, mas juridicamente isso é completamente permitido, tá certo? Além da deportação, pessoal, a gente tem também o Instituto da Expulsão. O que é a expulsão? A expulsão, o estrangeiro ele está legal no Brasil, ele não está com visto vencido, nada, mas ele cometeu algum crime, ou ele atentou contra a soberania nacional, contra a ordem nacional, enfim, ele ocorreu em algum ato ilícito no Brasil. O país, então, ele pode expulsar esse estrangeiro. Essa expulsão, pessoal, ao contrário da devolução que é feita pela Polícia Federal, a expulsão ele é um ato privativo do presidente da República. Só o presidente da República, enfim, depois do devido processo legal, pode expulsar esse estrangeiro do Brasil. E também, ao contrário da expulsão, pessoal, uma vez expulso, o estrangeiro não pode mais retornar ao país. Não basta, enfim, conseguir o visto novamente para retornar ao país. Então, é um instituto mais sério, é um instituto que tem que ter acontecido algum ato ilícito, algum crime que o estrangeiro tenha cometido, ou, enfim, algum outro ilícito contra a soberania nacional, por exemplo, para ele ser expulso do país. Então, pessoal, dito esses dois, antes de continuar aqui, a gente, enfim, durante a Copa, Copa do Mundo de Futebol no Brasil, a gente teve um caso peculiar que foram alguns chilenos, eles invadiram lá o estádio do Maracanã.
Feito isso, enfim, foram presos e tal, acho que se não me engano 87 foram presos, e a Polícia Federal deu um prazo de 72 horas para eles se retirarem do país, senão eles seriam deportados, tá? Essa informação, pessoal, ela não procede, a Polícia Federal não pode deportar, não poderia deportar esses chilenos que invadiram o Maracanã. Por quê? Porque esses chilenos, a priori, eles não estavam com visto vencido, eles estavam, enfim, eles tinham aqui os 90 dias que o Brasil permite que os chilenos fiquem no Brasil para turismo, então a Polícia Federal não podia extraditar eles, não é um instituto cabível nesse caso em particular. Então a gente viu na imprensa em geral falando que a Polícia Federal ia deportar os chilenos e tudo mais. Isso não é no caso em concreto ali não era um ato de deportação, mas sim um ato de expulsão. Então, os chilenos, enfim, eles teriam que ser julgados no Brasil, condenados, e depois, por um decreto do presidente da República, né, que eles poderiam ser expulsos do país. Então, a Polícia Federal, no caso ali, não tinha competência alguma para deportar esses chilenos. A não ser que um ou outro tivesse com algum problema aí de visto ilegal, e que eu não acho que seja o caso, mas no geral, foi uma informação aí incorreta que foi passada pelos meios de comunicação, então por isso que é interessante aí entender esses institutos, tá certo? Além disso, pessoal, a gente tem a questão da extradição. Tá? Extradição, o que é extradição? Qual que é o conceito de extradição? É a saída compulsória de um estrangeiro, né, a pedido de outro Estado. Então vamos lá, vamos imaginar que um estrangeiro, enfim, os Estados Unidos, ele chega para o Brasil e fala, ó, eu quero que você me mande esse norte-americano que está no Brasil de volta para cá. E por que é feita essa extradição? Porque esse estrangeiro ele cometeu algum crime nesse outro Estado. Então vamos imaginar, nesse nosso exemplo aqui, que o americano cometeu um assassinato nos Estados Unidos e fugiu para o Brasil. Né? Os Estados Unidos descobriu que esse americano estava no Brasil e pede para o Brasil a extradição desse americano para que ele vá lá cumprir pena nos Estados Unidos. A extradição, pessoal, ela é um pouco mais complicada, ela tem alguns requisitos. Por exemplo, é o STF que julga, sempre o Supremo Tribunal Federal que vai julgar, né, nas fases, a fase judicial é sempre do STF, e esse estrangeiro, pessoal, ele tem que ser estrangeiro, ele não pode ser nem brasileiro nato, o brasileiro nato nunca é extraditado, nunca é expulso, nunca é deportado do Brasil, e nem naturalizado. Tá? O naturalizado, a gente tem duas situações em que o brasileiro naturalizado ele pode ser extraditado. As situações são, primeiro, ele cometeu esse crime pelo qual ele foi condenado no outro país antes de ser naturalizado brasileiro, ou dois, se o crime for relacionado ao tráfico de drogas. Tá? Essas duas situações, o naturalizado ele pode ser extraditado, mas como regra, nem o nato nem o naturalizado são extraditados, só o estrangeiro propriamente falando. Tá? E quais são os requisitos para a extradição? São dois, pessoal. Primeiro, o estrangeiro ele tem que ter cometido um crime no seu território de origem ou em outro país e tem que ter sido condenado por esse crime. Né? E esse crime ele tem que ser um crime de prisão, um crime com pena privativa de liberdade. E, além disso, tem que haver um tratado de reciprocidade entre os dois países. Um tratado ali de extradição. Né? O Brasil tem um tratado de extradição com um amplo número de estados. Mas esse segundo requisito, pessoal, se ele faltar, se não houver aí o tratado, o Brasil pode fazer um acordo na hora, que é um acordo de reciprocidade. O que é isso? O Brasil ele pede, por exemplo, para os Estados Unidos, se o Brasil não tivesse um tratado com os Estados Unidos, para assinar um acordo na hora, dizendo que, ó, se no futuro o Brasil pedir para os Estados Unidos extraditar um brasileiro para cá, de volta, os Estados Unidos vai se comprometer em cumprir aí esse acordo. Então esse é um requisito que é mais flexível. Além disso, pessoal, a gente tem aqui algumas situações em que para a extradição ocorrer realmente. Né? O Brasil, por exemplo, ele não extradita em N situações, entre elas, além do que eu falei do brasileiro nato e naturalizado, o Brasil não extradita se a pena que o sujeito for cumprir for pena perpétua, for pena de morte, for uma pena, por exemplo, por apedrejamento, né? Uma pena aí que o Brasil não utiliza. Se, por exemplo, se o estrangeiro ele tiver cometido um crime
enfim, no seu país, e esse crime, a pena for, por exemplo, menor do que 1 ano no Brasil. Ou se o Brasil ele se entender competente para julgar aquele crime. Então tem algumas situações aí que o Brasil não extradita, e volta e meia isso volta aos noticiários, isso volta aí a complicar. A gente veja, por exemplo, o caso do Cesare Battisti na Itália, que a Itália pediu a extradição do Cesare Battisti para o Brasil, e ele acabou não sendo extraditado, porque, enfim, ficou aquela discussão sobre crime político, se era ou se não era, e ele não foi extraditado, tá certo? Além disso, pessoal, esses são os 3 principais formas de saída compulsória do estrangeiro do território nacional. Além disso, pessoal, quero falar rapidamente aqui para vocês do banimento. Tá? O banimento é uma pena que não existe mais. Né? Desde a redemocratização do Brasil, o banimento ele foi proibido pela Constituição Federal e hoje não existe mais a pena de banimento no Brasil. Contudo, essa pena existia, principalmente na época do regime militar. O que é o banimento? É como se fosse a expulsão mais de brasileiro nato. Então vamos imaginar que eu cometi um crime no Brasil, ou enfim, o Brasil ele queira me banir do Brasil, mandar embora. Ele me expulsa do Brasil e ele me tira a nacionalidade brasileira. Então eu perco a nacionalidade brasileira e eu sou expulso para o estrangeiro, para algum país que me aceite. Tá? Isso não existe mais no Brasil. O brasileiro nato, ele nunca é extraditário, ele nunca é expulso, ele nunca enfim, deportado para outro país. O brasileiro nato, ele pode, enfim, sempre continuar com a sua nacionalidade, independente de ter cometido um crime, independente de qualquer situação. Tá certo? Além disso, pessoal, rapidamente, tem um outro instituto que é a repatriação, ou também chamado repatriamento. O que é? Isso é bem simples, pessoal. Sempre que, por exemplo, um brasileiro ele venha a falecer no exterior, esse brasileiro tem que ser repatriado ao Brasil. Então é um instituto simples ou vice-versa, um estrangeiro está no Brasil e um americano está no Brasil aqui e ele faleceu. Os Estados Unidos ele vai pedir para o Brasil repatriar esse estrangeiro, e esse estrangeiro, enfim, ele é devolvido depois do processo legal, ele é devolvido aí aos Estados Unidos, no nosso caso, e mais um instituto aí de uma saída um pouco diferente, mas também existe. Tá certo? Basicamente é isso, pessoal, que eu queria falar hoje, só para a gente diferenciar aí alguma coisa que é um assunto que volta e meia ele está na mídia, volta e meia a gente escuta falar, e volta e meia também a gente escuta falar que vê a utilização de maneira incorreta aí desses institutos, e que, enfim, é legal a gente ficar atento aí porque que está acontecendo, tá certo? Muito obrigado.